Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Que Deus esteja conosco nesse início de semana e que durante toda a semana estejamos em comunhão com Deus, tendo paz, alegria e sendo fortalecidos no Senhor. Nós vamos iniciar, eu vou ler o Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Eu li o Salmo 112. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda a caminharmos nesse caminho que o Senhor traça para nós, porque os teus planos para nós são os melhores e os teus pensamentos são maiores, mais altos que os nossos pensamentos. E é o Senhor Jesus quem nos justifica. Por isso, nos tornamos justos e abençoadores na terra, porque a nossa justiça procede do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esse homem justo que busca Deus e que se compadece do seu próximo e que é benigno, é misericordioso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos assim. Tem misericórdia de nós. Afasta de nós todo pecado, toda ira, toda maledicência, para que possamos ser luz no mundo e sal na terra. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse domingo, que temos oportunidade de estarmos começando esse dia em oração, lendo a Bíblia e também participando do estudo bíblico da tua palavra. Abençoa o Michel, Senhor, dá sabedoria a ele para transmitir o conhecimento que o Senhor tem dado a ele, que abre o nosso coração para que possamos receber essa palavra, dá-nos entendimento. Ó Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado de todo o mal e pedimos a tua bênção, a tua direção, o livramento de tudo aquilo
que não procede do Senhor, que nós sejamos guardados, protegidos e abençoados. Alcança, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão tristes, que ainda não têm essa comunhão plena com o Senhor, para que eles possam buscar a Deus enquanto Ele está perto, enquanto o Senhor está perto, no tempo da oportunidade que nós ainda estamos, que eles possam entender que há Deus e que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor não é apenas uma energia, uma força, como não é apenas o universo que está ao nosso favor, mas o Senhor é uma pessoa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e o Senhor se compadece de nós. Ensina-nos, Senhor, o teu caminho e abençoa-nos nesse domingo. Guarda a todos, Pai, guarda as nossas famílias e livra-nos do mal. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo esteja todos os irmãos e irmãs. Hoje eu falei que eu falaria sobre juízo. É um tema, assim, fantástico. Mas ele é muito simples, porque o juízo de Deus, ele se faz a partir de um contexto do que Deus é, com justiça. O justo juízo. E a gente precisa entender de uma maneira simples o juízo de Deus, não de uma forma complexa. E muitos vivem exatamente sob esse jugo, muitas vezes imposto por um sistema, ou por pessoas, ou pela própria consciência do homem, pelo seu estado de pecado, que se sente culpado, envergonhado e com medo. E o medo que ele tem é, às vezes, muito mais de Deus do que do próprio mal. Eu gostaria de ler um texto em que Jesus resume o seu ensino, que está em João capítulo 12. E quero já de antemão dizer que existe 3 situações quanto ao juízo. Então nós vamos abordar cada uma delas distintamente. Vou ler primeiramente João capítulo 12, a partir do versículo 44 até o 50, Jesus faz um resumo do seu ensino e diz o seguinte: Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então a gente passa a crer no Pai Celeste. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então a gente pode ver Deus olhando para Jesus. Falamos isso domingo em que Paulo falou: olha para mim e me imita, porque eu imito Jesus, Jesus está em mim, eu sou uma expressão de Jesus, consequentemente, Jesus, o Cristo, estando em mim, vocês poderão ver esse Cristo através da minha vida. Foi o que Paulo falou e nós falamos domingo passado. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, quero dizer claramente que as trevas inexistem. Ela só aparece quando existe luz. Se não tem luz, ela não tem existência. Então, luz não é contrário de trevas. Luz é ausência de trevas. Muitas vezes a gente usa isso como se fosse contrário, antônimo, mas não é. É a mesma coisa como nós vamos ver algumas situações em que a gente acha que mentira é contrário à verdade. Não. A verdade é a ausência de mentira. Não são antagônicas, porque mentira inexiste. Deus é verdade, verdadeiro, veraz, e tudo que ele faz, assim ele o faz. Não existe fake news com Deus, nem mentira.
e muito menos uma mentira presa no espírito que é chamado na Bíblia de hipocrisia, que é uma mentira presa no contexto da religiosidade. Nós vamos comentar sobre isso também. Então nós precisamos fazer essa diferenciação que é muito importante. Então não são coisas contrárias, antagônicas, que se contrapõem. Não, aonde vem luz, aqui ele falou, trevas deixa de existir. Mas se não tem luz, as trevas existirão. Então, por isso que ele diz, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Então, se você é luz, ninguém pode resistir à luz. A luz pode ser encoberta, mas ela não pode ser resistida. Vamos seguir. Se alguém, dá um condicional agora, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. E veja o que Jesus diz aqui. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Mas esse mesmo Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus se fazendo carne e se revelando para nós, ele faz uma afirmação que o Pai o enviou e ele é agora o homem que veio para julgar. Embora ele não está julgando, porque ele vem trazer a salvação, mas a mesma palavra que é revelada, que fala sobre a vontade de Deus e revela as virtudes, os atributos de Deus, essa mesma palavra diz que vai julgar. É isso que ele está falando aqui. Ele falou, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E ele fala o seguinte, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Então nós temos diante de nós um contexto da revelação de Deus para nós, a palavra sendo revelada, a palavra, aquela primeira palavra que foi dita, haja luz e tudo se fez. Também essa mesma palavra, ela veio ficar escrita num livro que são os livros, os oráculos de Deus, revelando quem? Jesus Cristo, João 5,39 fala isso. Vocês procuram nas Escrituras a vida eterna, e elas é que estão falando de mim. E agora esse Jesus, que é o verbo, a palavra, que estava no princípio, em que o Espírito Santo pairava sobre essas águas da criação, em que Deus disse, haja luz, e tudo foi formado por Cristo, para Cristo, em Cristo, e tudo vai voltar é Cristo a partir da palavra, que é o próprio Deus se revelando. Agora ele faz uma consideração interessante. O Pai não julga ninguém, mas deu todo o atributo de julgar para o Filho, para ele, assumindo a forma humana, possa fazer um julgamento chamado justo. O que é interessante é que ele fala, a própria palavra que tem proferido, essa o julgará no último dia. Se você aceita a palavra de Deus e a obedece, pratica segundo a sua vontade, você não entra em julgamento, querido. Não há julgamento para você, porque você cumpre o propósito de Deus. Você é como o Enoque, lá em Gênesis 5, enquanto os filhos de Adão, não os de Caim, mas os de Adão, nasciam, cresciam, tinham filhos, tinha uma palavra que vinha na sequência, morriam. E vinha outro, tinha filhos, filhas, vivia tantos e tanto tempo, e vinha uma outra palavrinha bombástica, e morria. Mas o sétimo de Adão, Enoque, diz que ele andou com Deus, estava em comunhão com Deus. Então ele não só sentiu a revelação, percebeu, teve a capacidade de discernir, andou com Deus e Deus o levou para si. Ele não viu a morte. É isso que Jesus está falando para nós. Nós estamos constantemente num contexto de leis. E se nós quebrarmos as leis, nós sofremos consequências. Tem lei da gravidade, tem lei de todos os sentidos, leis espirituais, leis morais, tem tudo. E nós sofremos a consequência quando quebramos. Mas o mandamento, ele não é uma lei. O mandamento
diz a palavra de Deus em Romanos 7, que ele é bom, santo e justo. A lei não é justa e não justifica. A lei só revela, como já falamos. Mas o mandamento, ele é justo. Por isso, quando Deus deu um mandamento para Adão, no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás, ele morreu espiritualmente. O espírito dele já não mais conversava com Deus, porque ele se afastou de Deus. Mas Deus nunca se afastou de cada um de nós. Ele deixa a gente agir, porque nós não queremos Deus. Então Deus permite a gente agir do jeito que a gente bem entende. E aí a gente sofre as consequências. E depois quer atribuir isso, inclusive, como se fosse algo de um castigo, coisa semelhante de Deus, e que não é. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar é exatamente esse. O que tem a revelação de Deus, aceita ela, recebe e a pratica em comunhão com Deus. Não se relacionando apenas, mas comungando com a sua palavra e praticando. Por isso que ele fala, aquele que ouve essa palavra, então, essa mesma palavra que vai salvar, essa mesma palavra é que vai julgar. E ele diz, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Veja, tua vida eterna está em quem? Em Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Ponto. Esse primeiro ponto eu quero trabalhar porque eu quero mostrar uma verdade que é fundamental. Que muitos ficam pensando de um Deus irado que fica julgando. Deus não julga o homem, queridos. Deus julga o mal, as condições contrárias ao que é luz. Então ele julga aquilo que tenta se opor, aquilo que tenta cobrir a luz. Então ele julga isso, ele não julga o homem. Mas o homem acaba produzindo isso, nós vamos ver quais são as razões. Então eu gostaria de ler agora com os irmãos e com as irmãs, João, voltando um pouquinho no próprio Evangelho de João, eu gostaria que você voltasse no capítulo 5, que ele fala a respeito da sua missão. Aqui ele resumiu a sua missão. Jesus resumiu a sua missão aqui, no capítulo 12. Mas eu quero que você volte para o capítulo 5 de João, e nós vamos ler a missão de Jesus. E Jesus aqui, ele explica a sua missão. Capítulo 5, a partir do versículo 19. Jesus fala, em verdade, é como se ele falasse, amém, amém, assim é, assim será. Eu digo que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquele que vir fazer o Pai. E assim, semelhantemente, ele o faz. Veja o versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará para que vos maravilheis. Que ele havia curado uma pessoa que estava à beira de um poço. E ele falou, você quer ser curado? Ele começou a querer se justificar porque que ele não conseguia entrar naquelas águas. Jesus falou, não, só estou perguntando, você quer ser? Se você quiser, pega a sua cama, toma o seu leite e anda. E o homem se levantou. Versículo 21. Assim, pois, como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A palavra ressuscita é egeiro, faz ele despertar, acordar. E aqui vivifica é zopoio, que é exatamente dar vida. Jesus também falou, eu também dou vida para aqueles que assim o querem. E ele fala, e o Pai a ninguém julga. Eu vou repetir, e o Pai a ninguém julga. Por que Deus não julga? Porque ele é uma pessoa que não faz acepção de pessoas. Ele trata todos iguais, ele não julga. Mas ele deu toda a autoridade para o Filho fazer isso. Quando agora, depois dele fazer a sua missão. Por isso que ele fala, e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento.
a fim de que todos honrem o Filho do modo como honre o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, agora que é o ponto-chave que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, então, eu ouço a palavra de Jesus, aceito o que ele diz, creio que o Pai o enviou, eu falo para as pessoas sempre assim, grifa isso, tem a vida eterna. Por quê? Porque eles ouvir significa responder, fazer com que aconteça essa palavra através da sua vida, como nós falamos domingo. Nós somos uma expressão desse Cristo para revelar esse Cristo através de cada um de nós, fazendo as virtudes de Deus aparecer através de cada um de nós. Tem a vida eterna. Veja a outra palavra, não entra em juízo. Não haverá juízo para esses, porque são bem-aventurados, porque participaram da primeira ressurreição. Eles não entram em juízo, não vê a morte, não vê a segunda morte. Eles passam pela primeira morte, pela segunda morte, sem ver a corrupção da morte. É isso que ele está falando, não entra em juízo, mas passou, não é passará, não. Você crê? Creio. Mas passou da morte para a vida. Então você, como um verdadeiro crente, que é santo e que é justo e justificado por Cristo e pratica a justiça em amor desinteressado, você é uma nova criatura que expressa esse Cristo de tal modo que você não vê a morte, passa pela morte, não vê a corrupção da morte, você já tem vida eterna e não entra em juízo. E você passou da morte para a vida. Agora ele fala o 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, zopoio, terão vida plena e depois eterna. Ele está falando assim, todos aqueles que estão mortos, necros, que morreram, e que viveram o contexto do thanatos, da morte, morte espiritual, sem comunhão com Deus, perderam essa comunhão porque trouxeram a imagem e a semelhança de Adão, como eu falei a vez passada. Jesus agora vem e fala, e quem crê no que ele diz, está dito de forma clara, em alto e bom som. Tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida, já passou. E ele deixa bem claro, você vai ouvir a voz, não é escutar, não, ouvir. Esse ouvir significa praticar, vivenciar, encarnar essa palavra e expressar esse Cristo através de você como um filho de Deus por adoção, como nós já falamos. E aí ele fala, e os que a ouvirem viverão, não terão a vida psique. Presta bem atenção, querido, deixa o Espírito trabalhar. A sua alma vai negar a si mesmo, meu eu vai ser negado, mas sem tirar minha personalidade, para que Cristo possa expressar através do meu eu. Eu desejo agora fazer com que o Cristo seja agora vivo em mim para expressá-lo. Isso significa uma pessoa que vai estar em comunhão, andando com Deus. E aqui ele deixa bem claro, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, e Jesus fala em João 6, quem de mim se alimenta vai ter vida em si mesmo. Antes você não tinha vida em si mesmo, você tinha a vida psíquica, a vida adâmica. Você foi formado à imagem e à semelhança de Deus, mas o pecado fez você ficar com a imagem e semelhança de Adão. Consequentemente, você perdeu essa condição do que nós chamamos de justiça, de santidade, de conhecimento de Deus, porque na hora que o primeiro Adão desobedeceu,
ele se afastou de Deus e teve a morte espiritual do seu espírito. Ele não falava mais com Deus. E ele transmitiu isso para a sua descendência. Por isso que nós vamos ver Paulo falando em Romanos, que nós perdemos essas condições do que era a santidade, da justiça, todos que nós tínhamos. E ele fala claramente um ponto que eu já falei, mas eu vou voltar a falar agora. Preste atenção. Ele diz o seguinte: no momento em que ele perdeu essa condição, Deus o tinha feito bom e muito bom, justo, santo, perfeito, em comunhão. O espírito dele ouvia o Espírito Santo de Deus falando. Ele não via Deus, nem Adão viu a Deus. Ouvia o Espírito Santo de Deus falando com ele. E o Adão batia um papo com ele na viração do dia. Até o dia em que ele desobedeceu o mandamento de Deus. E justamente ele perdeu a comunhão porque o pecado fez com que ele se afastasse de Deus. Mas Deus nunca se afastou dele. E Deus continuou o buscando. E Deus já sabia que isso aconteceria. Isso é um atributo de Deus. Mas ele tinha consciência de si. Naquele momento, ele também tinha consciência para com o Criador, com Deus. Conversava com Deus. Um papo assim, direto, de tudo. Quando ele pecou, ele se individualizou. Aí ele passou a ter uma consciência para si e perdeu a consciência para com Deus. Então o mal endureceu o seu coração para que não mais ouvisse o que Deus falaria. O seu homem interior perdeu a comunhão, o seu espírito com o Espírito Santo. E consequentemente o homem começou a ver a sua alma exclusivamente. E agora Jesus vem restabelecer essa imagem e semelhança perdida para que a gente volta a ter essa comunhão que nós tínhamos lá no princípio. Por isso que ele fala agora, aqueles que ouvirem, ele agora, que estão mortos espiritualmente, vão viver. Mas agora presta atenção que é mais importante, que é o contexto que muita gente fica pensando nesse juízo final. Ele diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, e nós que agora aceitamos Jesus e comemos dele, se alimentamos dele, ele também falou, vocês têm a vida eterna, vocês têm vida em si mesmo, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então eu vou ter que deixar um pouquinho do meu eu, da minha forma de pensar, e começar a vivenciar a vontade de Deus, como Jesus pensa, como Jesus sente, como Jesus age. E aprendendo isso com ele, quem vai fazendo essa transformação em nós é o Espírito Santo, querido. É uma condição que vai acontecendo durante toda a nossa vida e vai moldando nós para ficarmos parecidos como um Cristo, um pequeno Cristo, daí o termo cristão. E agora diz, e lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, nos lugares dos mortos, na sepultura, ouvirão a sua voz e sairão. Essa é a ressurreição que Paulo fala. Haverá um dia em que Jesus virá e todos os que morreram ressuscitarão a encontrar o Senhor. Porque quando o homem morre, o corpo ainda não vai, o corpo fica. Mas o corpo será transformado. Dos que já morreram, virá a alma e o espírito para que haja restabelecimento do corpo para o encontro do Senhor nos ares. E os que estão aqui esperando por Jesus e tendo uma vida de comunhão com Ele, serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Isso é que Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Essa é a primeira ressurreição que fala o Apocalipse 20. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada, disse Jesus, posso fazer de mim mesmo. Na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo. Veja, o juízo não pode ser um juízo de direito. O juízo tem que ser de amor, para fazer com que ocorra justiça.
porque justiça não é direito. Ela tem um pouquinho de direito, mas ela não é direito. A justiça é ser um justo como Deus havia feito a gente lá no princípio. Uma pessoa que praticasse o amor, porque nós somos formados com amor, em amor e para exercer o amor desinteressado. E o homem que tinha consciência para com Deus voltou a ter uma consciência para si mesmo, consequentemente interesseira, individualista, e ele perdeu inclusive a comunhão com o próximo por ter perdido a comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia fala, se eu falar que eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo, eu sou um mentiroso. E mentira, eu volto a repetir, não é contrário à verdade. A mentira, na realidade, ela inexiste, porque o pai da mentira é o mal, é Satanás. É ele que trouxe e falou para Eva. Não é assim que Deus disse? Deus é mentiroso, porque no dia que você comer dessa fruta que ele proibiu, verdadeiramente vai abrir os vossos olhos. Ué, Adão e Eva não eram cegos? Que olho que abriu? O do coração. E o coração não era para olhar para si. O coração do homem, o homem interior nosso, é para olhar para Deus. Aí a mulher começou a olhar para si, deu o fruto para o homem e eles se tornaram individualistas em todos os sentidos e geraram filhos fora do paraíso. Estavam agora com a imagem e semelhança adâmica e não mais a que Deus havia dado, e transmitiu essa herança, como eu falei domingo passado, a todos os filhos adâmicos. Por isso todos pecaram, indistintamente se é judeu, se não é judeu, se é grego, se não é grego, se é sábio, se é ignorante, não importa, todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, mas nem todos morreram. A morte existiu durante um período, mesmo que quando não tinha lei, diz lá Romanos 5. Mas veja, Enoque, o sétimo depois de Adão, não morreu. Andou com Deus. Então quem anda com Deus tem a intimidade dessa compreensão, dessa sensibilidade de um espírito que fala com o Espírito de Deus. E assim nós temos na história essa revelação. E esse Cristo não apareceu agora há 2000 anos. 2000 anos apareceu Jesus, o Cristo, a forma humana, mas esse Cristo já estava desde o princípio da criação e antes da criação, diz Pedro que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, para que o homem não ficasse num contexto de perdição. Então, nós precisamos entender que enquanto nós vivemos essa vida, esse primeiro conceito de juízo, são aqueles que aceitam a revelação de Deus. E aceitando a revelação de Deus, a gente vai ver de conformidade com o que ele diz. Mas isso não aconteceu com Israel. Como povo exclusivo de Deus, eles rejeitaram isso. E o que é interessante, eu gostaria que você abrisse Daniel, no capítulo 9, o versículo 12, para você ver o que Daniel fala a respeito de Israel, o povo de Deus, e ele como parte desse povo de Deus. Abra Daniel, no capítulo 9. Eu gostaria de compartilhar isso com você um pouquinho, para fundamentar esse contexto de juízo que muitas vezes as pessoas não entendem. Capítulo 9, o versículo 12, nós vemos aqui a oração de Daniel pelo povo. Então ele fala no versículo 12 o seguinte: ele confirmou a sua palavra que falou contra nós. Então o juízo de Deus, queridos, eles não acontecem num dia, lá depois da morte. Não, o juízo de Deus, ele vai na realidade acontecendo no transcorrer da própria história. Se eu pertenço ao povo de Israel, como assim era, mas se eu não viver de conformidade com o que Deus falou para eu viver, em relação o que foi colocado para eu ver naquela oportunidade, ele falou que haveria consequências se eu quebrasse as leis que ele determinou. Qualquer lei que nós quebramos, nós temos consequência. Por exemplo, a lei da gravidade. Eu não vejo a lei da gravidade, mas ela existe. E se eu pular de um lugar alto, essa lei da gravidade vai atrair meu corpo numa velocidade tal que eu vou me arrebentar dependendo da altura e até mesmo morrer por causa disso.
Mas se eu souber a lei da gravidade, eu posso construir recursos que eu vou usar essa lei a favor para voar, por exemplo. Mas tem coisas que nós precisamos entender como funciona. Então, as leis de Deus, elas devem ser conhecidas. E não fazendo uma ordem e gerando, muitas vezes, porque eu sou do povo de Deus, uma presunção de um certo para julgar os outros. Paulo deixa muito claro no capítulo 2 de Romanos que a gente não deve julgar ninguém. Aí o indivíduo entra por uma igreja, por uma denominação religiosa qualquer, ele se acha na presunção de um certo que tem a verdade com ele e julga todo mundo. E nós não somos feitos para isso. Deus não nos fez juízes. Então precisamos tomar cuidado muito com esse primeiro princípio, que já temos a graça para existir gratidão e responder essa graça com responsabilidade. Mas se nós não respondemos com responsabilidade, nós não entendemos a graça que nós recebemos. Presta atenção. 9:12, ele está falando que confirmou a sua palavra que falara contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam. Veja, tinha juiz que julgava o povo de Israel. E Daniel está fazendo oração e falou assim, essa palavra que Deus disse que faria, que ia esparramar a gente para outros povos e tirar a nossa condição em que nós nos encontramos aqui em Jerusalém, isso está acontecendo. E ele falou, e ele é justo juiz para que isso julgue, porque ele falou para a gente mudar na sua forma de ser. E nós não quisemos mudar. Sofremos a consequência. Por que sofremos? Porque Deus não produz o mal. Ele produz só o bem. A ira de Deus se converte em coisas boas. Ele avisa para a gente não sofrer. Então, quando o homem está sofrendo, é consequência de quem? É Deus que está fazendo sofrer? Não, queridos. São erros nossos, são desobediências nossas. Ele avisa a gente. Ele revela como tem que ser. Mas a gente vai contrário a isso. Então, quem tem essa revelação já está sob um julgamento, sobre o júdice disso. Presta atenção que é muito importante o que ele diz agora. E fez vir sobre nós grande mal. Deus não faz vir o mal. O povo não ouviu Deus, não ouviu os profetas, não ouviu o que Deus estava falando. Se vocês não deixarem a terra descansar, eu vou esparramar vocês, vou fazer ela descansar. Se vocês não fizerem o compartilhar com os irmãos, eu vou fazer isso acontecer, vocês vão ser expulsos dessa terra. E ele falou que está acontecendo isso. Nessa oração ele fala isso, Daniel. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Jerusalém foi destruído. E muitos falavam, Jerusalém, Jerusalém, templo, templo do Senhor. Jeremias fala, que templo? Eu nunca pedi sacrifício, eu pedi a misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Aprenda o que significa misericórdia. Deus não está usando de misericórdia para nós não sermos consumidos por causa da graça de Cristo. O sangue antes da fundação do mundo. Antes dele falar, haja luz, ele falou, haja cruz. Cristo já tinha morrido lá por nós, como uma coisa que é para manter a vida. Senão nós teríamos desaparecido, o mal já teria desaparecido, nós entraríamos para um contexto de inexistência, se não fosse a misericórdia de Deus. Por isso que ele quer que a gente use de misericórdia. Então, quando ele dá algo para nós, quer seja você um judeu, quer seja você um cristão, que tem os oráculos de Deus, então para que ser um judeu, um cristão, como eu falei domingo passado, se todos nós estamos sob a ajuda do pecado, sofrendo as mesmas consequências? Ele falou, ele vai usar de misericórdia para com todos. Porque os homens se afastam. Deus nunca se afasta, querido. E aí ele termina dizendo, como está escrito na lei de Moisés, versículo 13, Daniel 9:13. Todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Então, quando nós deixamos o contexto da revelação de Deus, que é veraz, verdadeira, e optamos por um pensamento sofismático, uma pseudo-verdade, nós entramos por um caminho totalmente falho.
Eu quero ler agora 1 Pedro 4,17 para nós já irmos fechando esse primeiro ponto. Os que aceitam a revelação de Deus, ouvem, recebem e praticam. Ele falou, não entra em juízo. Mas muitos recebem isso, mas não praticam. E ele falou, consequentemente, eles sofrem consequências. O primeiro não verá a morte, não entra em juízo. Mas os que recebem a graça de Deus e não respondem, não são responsivos, não têm a responsabilidade de expressar essa graça através da sua vida, mas retém para si tudo, ele não tem consciência para com Deus. E o primeiro ponto que eu estou trabalhando aqui, que Deus já revelou, e todo ser humano, querido, todo ser humano, todos, estão debaixo do pecado, e todos têm consciência desse estado. Só que na realidade, eles não entendem isso, porque é uma lei de Deus. E essa lei de Deus, quando ela passa a ser compreendida e entendida, então você vai compreender o quanto Deus ama a cada um de nós. Quando ele formou todas as coisas e disse, uma coisa só você não come, dessa árvore. Agora ele vem num mundo de pecado, onde ele diz, nada desse mundo você come, ele coloca uma árvore de vida que é Jesus Cristo, seu Filho, e fala, dele você come, certamente viverá. O homem deixa o Cristo e come tudo que há no mundo. E quando estava no paraíso, ele colocou uma coisa só que é necessária estar lá, que era o próprio mal. E o homem foi no mal. E ouviu o que o mal disse, mas não ouviu o que Deus havia dito para ele. Essa desobediência do mandamento gerou e transmitiu para nós essa consequência, que Jesus veio restabelecer. Abrir de novo o paraíso, foi que ele falou para aquele ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. 1 Pedro, capítulo 4, eu vou agora, para nós caminharmos já para a primeira parte, o final da primeira parte, que eu vou em 3 partes, esse contexto do juízo. Eu quero ler 4 a partir do versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 17. Nós falamos domingo passado que quando a gente vai para a cruz, a gente tem a certeza que esse sofrimento que nós estamos tendo não é em vão. E também não é por coisas erradas que fizemos. Mas é a certeza que é a vontade de Deus para que a expressão dele, naquele momento da dificuldade, a gente possa realmente fazer com que as pessoas possam ver esse Cristo, a expressão das suas virtudes e os atributos de Deus através de cada um de nós. A partir do versículo 17, nós vemos o seguinte, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então presta atenção, queridos. Veja Daniel falando. Deus falou com Israel, avisou Israel. Israel não quis ouvir os profetas, não quis ouvir o Espírito de Deus, mas muitos lá eram bons, eram pessoas que estavam andando com Deus, tinham o Espírito Santo, esperavam o Salvador, esperavam o Cristo. O próprio Daniel, intercedendo, se colocou como sendo parte desse povo que estava errado e falou, nós ficamos vermelhos de vergonha por aquilo que nós fizemos contra o Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem o que Deus está falando, o que Deus trouxe? Então, essa primeira parte que eu chamei a atenção, eu quero encerrar agora, fechando ela.
Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas ele, ao mesmo tempo que é o Salvador, foi designado por Deus também juiz. Mas agora ele não veio para julgar. Mas depois ele virá para fazer com que isso aconteça. O tribunal de Cristo vai analisar tudo que cada um fez, de bom ou de ruim. E aí, cada um vai receber o seu galardão em função do que fez. Isso está dito, que ele viria, ele veio. Que ele morreria, morreu. Que ele ressuscitaria, ressuscitou. E que ele voltaria, vai voltar. Nós esperamos isso, a vinda dele. Muitos não entendem essa verdade e Deus não blefa. Deus vai fazer com que isso aconteça. Presta atenção. Quando você fala, se você sofrer como cristão, versículo 16, não se envergonhe disso. Glorifique a Deus com esse nome de cristão. Mas ele fala, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho? Já vimos, aqueles que não ouvem plenamente, os que aceitam e andam em comunhão segundo a vontade de Deus e o propósito, se identificando com Cristo, tendo uma nova natureza santa e o propósito segundo a vontade de Deus, esses não verão a morte, não entrarão em juízo, passarão da morte para a vida. Então aquele julgamento final está se referindo a quê? Ele está se referindo àqueles que ouviram e não foram responsáveis, gratos, não tiveram gratidão, ficam agradecendo para ter cada vez mais coisas de Deus. E querem o poder de Deus, mas não querem expressar o amor da graça de Deus, porque Deus não quer ser reconhecido. Deus quer ser conhecido. E o homem mostra poder para ser reconhecido. E Deus, que tem todo o poder, ele não quer ser reconhecido no seu poder. Ele quer ser conhecido na sua graça, na sua misericórdia, na sua longanimidade, no seu amor, na sua condição do que ele é e não do que ele faz, queridos. É isso. Aqui, para encerrar, ele diz assim: e se é com dificuldade que um justo é salvo, se é com dificuldade que um justo é salvo, tem que permanecer, mesmo enfrentando o mal, praticando o bem, ele fala, onde vai comparecer o iníquo? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem, sem acepção de pessoas. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte: assim nós que recebemos os oráculos de Deus, nós temos uma grande responsabilidade. Embora estejamos nesse mundo, nós somos representantes de um reino que nós fomos chamados para entrar nele, o reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, não ser o velho adâmico. E também temos que nascer da água e do Espírito Santo. Porque o que é gerado da carne é carne, o que é gerado do Espírito é Espírito. Como o primeiro homem foi formado da terra, o último Adão foi gerado pelo Espírito Santo, é o que nós temos que ser. Tiago 2,13 fala que o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou da misericórdia para com o seu próximo. Razão de Jesus reafirmar o que já está falando no Antigo Testamento. Misericórdia quero, os profetas estavam falando isso. E não sacrifício. Para compreender que a misericórdia de Deus é para com todos, porque ele não faz acepção de pessoas. Hoje, querido, nós vemos preconceitos, vemos muitas coisas que põem leis para que as pessoas sejam julgadas, presta atenção, deixa o Espírito trabalhar, no direito legal da lei que foi imposta para você não poder falar nada de ninguém, nem com relação ao contexto de etnia, se é obeso ou se é magro, se é careca ou não, a cor, os olhos, a beleza. Hoje não pode se falar mais nada, porque tem lei para tudo.
até pela escolha quanto ao contexto do que você quer ser. Então nós vamos aprendendo que se nós não andarmos com Deus, nós vamos viver o contexto do que nós chamamos o legalismo. Então é um juízo de direito, é uma justiça legal e precisa de juiz. Deus não é juiz, Deus é justo e faz justiça. E Ele nos justificou para sermos justos, para praticarmos a justiça. Mas Ele não nos colocou para julgar ninguém. Romanos capítulo 2 fala: quem é você que julga o seu próximo? Nós não temos que julgar ninguém. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. E como que ele termina falando em Eclesiastes capítulo 12? Ele fala exatamente isso. Ele fala: olha, resumo de tudo é o seguinte: tema o Senhor, porque Ele vai trazer todas as coisas de forma clara e todo mundo vai ter que prestar conta do bem ou do mal que fez com esse corpo. Então, o juízo de Deus, como fala Paulo em Romanos 2:1-2, é segundo o que nós chamamos a verdade. E o que é mais importante? O homem não deve julgar o outro, ele fala. Por quê? Porque cada vez que você julga, você condena a si mesmo. Pode ver que na Bíblia tem muitas condições de uma pessoa julgar a outra. E nós não somos juízes. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Se nós fizermos acepção de pessoas, nós estamos pecando. Porque nós não fomos constituídos para ser juiz. Quem foi constituído foi o próprio Criador. E quem Ele constituiu. Então, quero fechar hoje aqui para mostrar para vocês como que nós vamos ser julgados com justiça. E não é por direito do que você faz, é como justiça, é quanto você entendeu esse amor de Deus, expressou esse amor e respondeu esse amor. Então quero mostrar para você que a primeira coisa que nós temos que ver é que a ira de Deus não se revela contra o homem, mas contra a impiedade e a perversão dos homens, que detêm a verdade dele e permite que aconteça a injustiça. Um contexto legal. Porque lá Paulo fala em Romanos 1:18-19, que os atributos invisíveis de Deus, deixa o Espírito trabalhar, os atributos invisíveis, o que você não vê de Deus, o seu eterno poder, isto é, como Ele criou as coisas. O que é um atributo invisível de Deus? O seu amor por tudo que Ele fez, para depois formar o homem e dar tudo isso para o homem, governar, cuidar, cultivar e não usurpar isso. E a própria divindade, ele fala todas essas coisas, e a divindade é ter a capacidade de compreender que ele é onisciente, onipresente, onipotente, vê todas as coisas. E ele é aquele que pode julgar todas as coisas, está sentado no trono, e ele falou: eu mesmo não julgo, mas eu designei alguém para julgar. Aquele que levou a bênção, quem não aceitou, adquiriu o julgamento. Aquele que ganhou a bênção e não usou da bênção para o outro, ele está perto da maldição. Então, a própria pessoa está se condenando a si mesmo. E o que é mais interessante, que desde o princípio do mundo, ele fala, desde o princípio do mundo, o homem vai se tornar indesculpável, porque tudo pelas coisas criadas, diz Paulo, eu fiz com que os homens pudessem me conhecer. Então, 3 coisas eu quero deixar para continuar domingo que vem. Nós vamos ser julgados pela nossa consciência. Vou continuar falando sobre isso domingo que vem. Porque o homem é consciente, diferente de todos os animais, ele tem uma consciência. Porque Deus, quando fez o homem, ele o fez espiritual, para ter comunhão com o espírito dele. O Espírito de Deus falava com o espírito do homem. Fez ele racional, capacidade de razão, pensar, meditar, calcular, tudo mais. E moral. Ele fez o homem desse jeito. Mas o homem, ofuscado pelo pecado, teve essas coisas alteradas nele. Ele continuou sendo espiritual, continuou sendo moral, mas continuou sendo também racional. Mas ele está usando tudo isso, como o próprio Paulo depois vai explicar. Está usando tudo isso, deixando ele, falando que ele é mais sábio do que o próprio Deus, que ele é mais justo do que o próprio Deus, e que Deus não poderia administrar desse jeito. Os homens fazem isso. Então, um dos problemas que nós temos que entender é a consciência
que está em todo ser humano. É universal isso. A pessoa que, mesmo que não conhece Deus, se ela vai fazer uma coisa errada, ela olha do lado primeiro para ver se não tem ninguém, mesmo não conhecendo quem é Deus. Mesmo estando distante de Deus, dentro dela tem a eternidade colocada no seu coração, porque Deus colocou uma fagulha do seu espírito dentro do ser humano. Então o homem, sendo espiritual, ele não tem como fugir dessa responsabilidade. Por isso que o homem se torna um adorador de qualquer coisa, quando ele não consegue conhecer esse Deus e adorar esse Deus. Então nós, que conhecemos através de Cristo o Pai, precisamos revelar esse Pai às demais pessoas e amá-las, porque elas estão também precisando desse Deus. Eles têm o direito de conhecer esse Deus, mas ao mesmo tempo, para quê? Para ser uma pessoa justa, para expressar esse Deus com as suas vidas também, sendo o nosso próximo. Vou falar isso domingo que vem. Segundo ponto, a revelação é da natureza criada. Paulo fala em Romanos. Todas as pessoas, olhando para a natureza, eles veem que tem um Criador nisso. Ninguém pode fazer uma coisa tão extraordinária, céu e terra desse jeito. Tem que ter alguém superior a tudo isso. E olhando para nós, a gente acaba vendo. Dentro dessa coisa maravilhosa, desse universo extraordinário que se expande, que o ser humano está viajando anos-luz para chegar num pequeno planetazinho que está brilhando. Falar não existe Deus, ele falou, também isso é inconcebível. Os homens vão chegar diante de mim, ele falar, não conheci o Senhor. Ele falar assim, pelas coisas criadas eu me revelei. Se você não conseguiu enxergar, é porque você deixou de ser o que eu fiz, você bom, racional, bom no sentido moral, e você foi desvirtuado porque você perdeu o contexto da comunhão comigo espiritual. Então você perdeu o processo da comunhão. Por isso que quando o homem se afastou, ele não perguntou o que você fez. A primeira pergunta para o Adão foi, onde você está? Você estava em comunhão comigo. Onde você está agora? Deus poderia falar, você está no meio das árvores, na árvore tal, sai de trás dessa moita. Ele perguntou, onde você está, Adão? A segunda pergunta foi, quem te disse para você fazer assim e desobedecer e foi mal para você? A morte chegou. Quem te disse? Depois ele falou, quem? O que você fez? Aí ele culpa a mulher. E culpa Deus, que deu a mulher para ele ainda. E é assim que a gente acaba fazendo. Um pai, quando tem um filho que apronta uma coisa, ele já chega e fala, o que você fez, menino? O que você fez, menina? Ó, o que você está fazendo? Já não falei? Não. Ele tinha que perguntar, onde você está? Porque quando o menino apronta, a consciência dele faz ele fugir do pai. Medo. É assim que o homem ficou. Medo do amor de Deus. E Deus, cheio de amor, volta a perguntar, onde? Onde você está? Volta para mim. Onde? Depois ele pergunta, quem te disse? Eu não falei que era assim? Quem te disse outra coisa? Está te levando para um lado que não é bom. Tá bom. Por que você fez isso? O que você fez? Ah, foi aquela mulher que você me deu. Ainda culpa Deus por isso. Terceira coisa da revelação da natureza é a própria revelação de Deus na sua palavra. São as três coisas que eu quero trabalhar. Essas três coisas todo ser humano tem. E é indesculpável o homem falar que não tem consciência, mas ele perdeu a consciência para com Deus. Virou uma consciência para si mesmo, como eu falei hoje. Depois, a natureza. A sua natureza, que era uma natureza santa, se tornou uma natureza pecadora, do certo e do errado por uma consciência para si. E a terceira coisa é deixou de ouvir o Espírito Santo para ouvir uma outra coisa que não é o Espírito Santo. E, consequentemente, deixou de ouvir a palavra de Deus, que é o próprio Cristo sendo revelado. É isso que eu quero trabalhar nesses 3 domingos. Hoje eu trabalhei a primeira parte daqueles que conhecem a revelação de Deus e aceita. Vou dizer para você, claro, por que eu prego o Evangelho? Eu prego o Evangelho tanto para mim como para o outro. O próprio Paulo também fala assim. Embora sabendo que somos perfeitos, mas ainda não, somos santos, mas ainda não, somos filhos de Deus, mas ainda não, somos salvos, mas ainda não, a gente prega
para chegar ao contexto final, crescendo em santificação e em comunhão, não ver a morte, passar pela morte e participar da primeira ressurreição sem precisar entrar na segunda morte. Não ver a morte, mas ter vida em si mesmo, para ser uma expressão de vida onde a gente se encontrar. É por isso que eu prego o Evangelho, para não ficar reprovado a minha vida e nem reprovar aqueles que me ouvem. Então eu prego o Evangelho para que você seja alguém que tenha vida eterna, vida em si mesmo, não entra em juízo e já passou da morte para a vida e vive uma vida plena, zoe agora e eterna depois. É por isso que eu prego o Evangelho, para que você não viva meia boca de um cristianismo, porque senão você entrará em juízo. A própria palavra que ele disse ao ser rejeitado por aqueles que a receberam, aqueles que retrocedem porque não querem seguir, não querem ir para a cruz, ele falou, esses são os anticristos, esses vão ver a morte e vão passar pelo crivo da morte e passarão pelo juízo. Mas os que viveram plenamente, por isso que Pedro disse, se um justo é difícil ser salvo, você imagina então aquele que não é justo, que é apenas um crente, e daquele que não quer nada com Deus. Aonde eles estarão? Eu vou continuar falando domingo que vem. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que você possa entender o que é esse juízo de Deus. Deus não julga o homem, ele julga as condições que o homem está produzindo contrário à sua vontade. Amém. Vamos estar orando e encerrando esse nosso momento de culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, derrama a tua bênção sobre todos que estão assistindo, sobre os que vão assistir mais tarde, que todos possam entender plenamente o que é o teu evangelho e possam viver esse evangelho e que sejam livres da corrupção da morte, que não vejam a corrupção da morte. É isso que nós desejamos. Amém. Sobre todos, sobre os nossos filhos, sobre todos os nossos queridos, que nenhum deles fique fora de tão grande salvação, amém, perdão, misericórdia, amém, e amor que Jesus veio para nos proporcionar, sendo Ele o homem perfeito, sendo Ele a árvore da vida e que nos proporciona essa vida plena, vida eterna, e que assim, já que vivemos essa graça e depois da morte física estaremos com o Senhor em plena paz e alegria. Amém. Ó Deus, fica conosco no decorrer deste domingo, os que estarão em família, que haja paz, entendimento, graça, misericórdia e amor. E também durante a semana que tenhamos um tempo a cada dia para estar orando, lendo a palavra e buscando comunhão com o Senhor. Amém. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.